falar dessa data histórica agora? Terça-feira, 16 de agosto de 2022, início da campanha eleitoral 2022. Você vai acompanhar agora uma reportagem completa feita pela nossa web TV parceira, que é o Imperatriz Online da cidade de Imperatriz, em que você vai conhecer todas as regras do Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil para os candidatos que começaram já a campanha desde meia-noite. E você vai conhecer também quem são os candidatos ao governo do Maranhão neste ano. Acompanhe a reportagem. Começa nesta terça-feira o início da campanha eleitoral das eleições 2022. Nesse período, os candidatos poderão usar alto-falantes, amplificadores de som, além de distribuição de panfletos e propagandas em veículos de comunicação. Mas atenção! Alguns critérios devem ser seguidos pelos candidatos. Os altos-falantes ou amplificadores, por exemplo, só podem funcionar entre os horários das 8 às 22 horas durante a campanha até a véspera de eleição. Já nos comícios, o funcionamento pode ocorrer das 8 à meia-noite, podendo ser prorrogado por mais 2 horas se o comício for de encerramento da campanha. Os panfletos, santinhos, carreatas e passeatas estão liberados até as 22 horas, podendo ser realizados até as vésperas das eleições. As propagandas nos veículos de comunicação só podem ocorrer até o dia 30 de setembro. O juiz eleitoral Delvan Tavares explica o que é proibido para os candidatos. Em relação ao que é permitido ou que é proibido durante a campanha, é mais didático mencionar algumas coisas que são algumas condutas, algumas ações que são proibidas. Então a gente sabe que durante o processo eleitoral, o candidato, principalmente nesse período de campanha eleitoral, o candidato não pode, por exemplo, ofender outra pessoa durante a propaganda eleitoral, exceto se for após provocação, resposta, ofensa sofrida. Não pode, por exemplo, fazer propaganda em língua estrangeira, não pode vender produtos ou serviços no horário de propaganda eleitoral, não pode utilizar em propaganda criação intelectual sem autorização do autor, por exemplo, músicas. Não pode também o candidato usar em propaganda eleitoral simulador de urna eletrônica, por exemplo. É outra proibição, realização de showmício, não pode, isso já acabou há muito tempo. Também não pode divulgar propaganda eleitoral em outdoor, uma coisa que até poucos anos atrás era permitida, hoje já não é permitido mais. Também não pode distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Essas são algumas das proibições. Proibição de veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos em bens que dependam de cessão ou permissão do poder público, ou bens públicos, prédios públicos, por exemplo, assim como postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Assim também como não pode ser fixado esse tipo de propaganda em estabelecimentos particulares, mas que sejam de acesso ao público, como, por exemplo, supermercados, hospitais, clínicas, cinemas, shopping centers. Então, essa é uma publicação importante. Vale lembrar que os cartazes, eles podem ser fixados em propriedades particulares, em janelas de residências, por exemplo, não há vedação para isso. Desde que essa propriedade, como dito, não tenha acesso ao público. Mas você já conhece os candidatos ao governo do estado do Maranhão? Calma que a gente te mostra agora. Ao todo, 9 candidatos estão disputando o cargo de governador do Maranhão. Todos homens. São eles o atual governador Carlos Brandão, PSB, Edivaldo, PSD, Enilton Rodrigues, PSOL, Franklin Costa, PCB, Estes Dias, PSTU, Laésio Bonfim, PSC,
professor Joás Moraes, DC, Simplício, Solidariedade e o Everton, PDT. O Imperatriz Online vai promover entrevistas com oportunidades de participação para todos os candidatos dos dias 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro. E o debate está marcado para o dia 18 de setembro, com produção e transmissão ao vivo do Imperatriz Online. Imperatriz Online. Tá aí, gente, você conhecendo um pouco sobre esse início da campanha eleitoral 2022. Valéria, é um período muito importante, um período que a comunidade tem que saber a importância que tem como cidadão, é a nossa democracia sendo feita e todo mundo tem que conhecer e participar, não é? Mônica, importante ficar atento ao plano de governo de cada um, inclusive, e a gente já traz aí para você essa reportagem, né, mostrando cada um dos candidatos ao governo do Maranhão. Então a gente focou aí no governo do Maranhão, mas a gente lembra que tem Senado também, vai ter presidente da República durante esse período das eleições. E tá aí, gente, uma reportagem com todos esses candidatos, o partido de cada um também, então é importante vocês acompanharem e prestarem bastante atenção durante esse período, né? Que é através desse período, do resultado desse período, que aí a gente vai saber e acompanhar o que vai ser do nosso estado, do país também, de uma forma geral. Então, tudo isso depende dessas eleições. Muito bacana falar sobre isso e vivenciar tudo isso também por meio do jornalismo. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.